eu prometi pra vocês que eu ia trazer mais receitas aqui pro meu Instagram e também pros outros canais que eu tenho, né? Mas essa receita, com certeza, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, que é a ganache. E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com isso. Tem várias receitas aqui também no meu Instagram, mas hoje eu trouxe uma especial de ganache de caramelo. Vou tirar todas as dúvidas de vocês aí também em relação a isso. Aliás, vou tentar, né? Porque ganache é um mundo que a gente tem que entrar cada vez mais fundo e perder o medo também. Vamos lá? Para essa ganache específica, eu escolhi um chocolate ao leite, tá? Que combina mais com os sabores aí do açúcar, que a gente vai fazer um caramelo, claro, porque é uma ganache de caramelo. E escolhi também o creme de leite 35% de gordura. Esse não é o creme de leite fresco, é o HT que bate chantilly. Eu vou mostrar para vocês também a caixinha. Tem muita gente que fica com dúvidas. Qual creme de leite usar? O de 17% dá certo? Sim, gente, também dá certo. Porém, o creme de leite ele já nos diz quanto de gordura ele tem, né? Ou seja, 17% dele é gordura e o restante, o total, é água. Então, quando eu penso em 35%, aquilo tudo pra mim é gordura e o restante é água, tá? Então, a gente tem que aprender a equilibrar em nossos sabores aí, também líquido, também gordura, pra poder deixar uma ganache cremosa, untuosa, quando a gente come que derrete na boca, sabe? Então, basicamente é isso, tá? O creme de leite que eu costumo usar é esse daqui. Ou aquele da caixinha azul também, de 30%. Se você também quiser e ter fácil acesso ao creme de leite fresco ou a nata, também pode usar sem problema nenhum, tá? Nesse caso, até o de 17% também dá certo, mas lembra que com esse de 35%, ele vai ficar cada vez mais cremoso. A gente tem uma coisinha chamada numa ganache de AW, ou seja, quantidade de água na ganache. Quanto mais água tiver na ganache, menos tempos de validade ela tem. Então começa a pesquisar aí o que é AW, que vocês vão ver que o mundo da ganache é cada vez maior e vai começar a se descobrir também essa paixão que eu tenho certeza que vai ganhar você também, assim como me ganhou, né? Eu vou usar também a glucose, nesse caso aqui, tá? Pra fazer essa nossa ganache. Ela vai dar mais elasticidade. Além disso, ela vai me ajudar a retardar a cristalização dela também. Então, toda vez que você tiver uma ganache, que você tenha dúvida o que você pode colocar, trabalhe sempre com a glucose. A gente também utiliza outros açúcares, como açúcar invertido, sorbitol e tantas outras coisas. Mas aí é um mundo que você tem que estudar cada vez mais, né? É o que eu já fiz isso também em aula com meus alunos. Eles já aprenderam um pouquinho mais. Então a dica é: estude sobre os açúcares e como você deve trabalhar com isso dentro da sua ganache. A princípio, utilize sempre, para cada meio quilo mais ou menos de açúcar, você pode colocar aí 20 gramas a 30 gramas de glucose, tudo bem? Outra coisa que você também pode trabalhar na sua ganache é a manteiga de cacau, tá? Ela te ajuda também a cristalizar essa ganache. Quando a gente trabalha, por exemplo, com leite de coco, com suco, chás, coisa que vai deixar muito líquida essa ganache, você quer dar estrutura nela, até mesmo aqui, pela quantidade de creme de leite que eu vou usar, você também pode adicionar uma pequena quantidade de manteiga de cacau, tá? Então lembra, ela vai endurecer, vai ficar enrijecida. Partimos do princípio que toda vez que você for fazer uma ganache, vou construir uma receita, quanto maior quantidade de chocolate, ou seja, quanto maior massa de cacau tiver naquela receita, mais durinha ela vai ficar. Se ela tiver mais líquida, ela vai ficar ainda mais cremosa, tá? Então, sempre tem essa dúvida. É ganache para bico? É ganache para estruturar um bolo? É ganache para bolo de corte? Então, tudo isso tem diferença, mas na hora de montar, a gente tem que ter curiosidade. Então aqui a gente já vai começar a fazer nossa receita, tá? Aqui eu tenho o creme de leite, como eu já falei pra vocês, o de 35% de gordura e a glucose. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois no micro-ondas, tá? E vou aquecer pra derreter essa glucose, tudo bem? Então aqui, ó, eu coloquei água na colher pra ficar mais fácil pra tirar daqui e também umedeci a minha mão, assim não vai grudar a glucose, porque todo mundo sabe que fica aquela melequeira, né? O pessoal não gosta muito de trabalhar com glucose por isso. Vou deixar aqui para levar ao micro-ondas e também a manteiga tá aqui, ponto pomada, cremosinha, tá? Tirei da geladeira, como tá quente, então vou deixar aqui no cantinho também. E o chocolate eu vou também derreter um pouquinho no micro-ondas, para que ele fique mais ou menos com 40 graus,
Antes disso, a gente vai começar fazendo o caramelo. Então aqui, tenho a minha panela, vou colocar aos poucos, tá? O açúcar. Lembrar que eu tô usando o açúcar refinado, mas pode ser o açúcar cristal também, tá? Eu prefiro, gente, ir de chuvinhas, aos pouquinhos, ao invés de jogar tudo na panela. Eu acho que assim fica mais fácil na hora que a gente tá fazendo o caramelo também. Já deixei lá atrás o creme de leite aquecido e também o chocolate já derretido. Lembrando que eu coloquei o creme de leite junto com a glucose, ambos ali para derreter juntinho, né? A glucose derreter no creme de leite. Olhem só, o caramelo começou a derreter aqui na panela. E aí a gente vai dar, ó, uma leve mexidinha, tá? E aí a gente vai adicionar aos pouquinhos. Onde já derreteu, a gente aproveita o calor da panela. Então assim a gente vai fazer mais rápido o caramelo do que jogar tudo de uma vez na minha panela. Não preciso nem ficar mexendo com espátula nada, tá? A partir daqui, ó, só vou girando para que derreta todo o açúcar. E aqui, ó, última chuvinha de açúcar. Quando tiver um caramelo da cor âmbar, ou aquela corzinha de doce de leite, sabe? Cor de guaraná, aí a gente já aproveita aí, apaga o fogo para poder colocar o creme de leite já aquecido. Lembra disso, a dica principal é creme de leite aquecido junto com a glucose. Então a gente vai fazer aqui, já vou mostrar colocando creme de leite também. Aqui já derreti todo o caramelo. Cuidado, gente, com o caramelo, porque ele é extremamente perigoso para não ter uma queimadura. E aí a gente vai colocar aos pouquinhos, ó. Vai colocando aos pouquinhos. E só depois que eu vou ligar o fogo novamente até derreter todo esse meu caramelo. Às vezes vai ficar alguma pelotinha de açúcar, a gente precisa dissolver tudo isso. Então, colocando aos poucos e com ele quentinho, né? O nosso creme de leite é mais fácil. Aqui, olha só, ele não empelota, tá? Então essa dica também para quem vai fazer um caramelo salgado e tal, você pode inclusive usar essa receita aqui do caramelo para colocar no bombom, sem precisar fazer a ganache. Pode colocar aí uma flor de sal, que fica super gostoso também. Você só dissolve um pouquinho esse açúcar, apaga o fogo, coloca a flor de sal ou até o sal mesmo, tá? Vai ficar um caramelo salgado muito gostoso. Deixa ele descansar, ele vai esfriar um pouco e a partir daí você pode colocar nos seus bombons, na sua barra também de chocolate. Fica muito bom. Então eu vou derreter aqui um pouquinho e aí eu já mostro também um ponto pra gente poder colocar no nosso chocolate. Caramelo já ficou pronto, tá? Já adicionei o creme de leite junto com a glucose. Tomem todo o cuidado sempre na hora de fazer esse caramelo. Lembrar que o caramelo, o tom ideal é entre 160, quando ele tá bem clarinho, até 180 graus, porque ele tá na cor âmbar, tá? Mais que isso, vai deixar aquele amargor, aí a gente precisa tomar cuidado. Então a gente começou por um caramelo seco e depois a gente adicionou o creme de leite pra gente poder fazer nossa ganache de caramelo, tá? E aí eu vou verter no meu chocolate. Não esquece de verificar também a temperatura na hora que você for agregar o chocolate. Ele tem que estar mais ou menos, gente, até uns 50 graus, porque senão também pode queimar o chocolate, né? Então aqui, ó, vou verter. Pega essa imagem, meu bem, bem de pertinho. Olha isso, gente, olha. Esse caramelo, então, você poderia deixar descansar aí, ó, e colocar dentro dos seus bombons, que seria sucesso. Em duas texturas, já pensou? Fazer aí um bombom com caramelo mais líquido e uma ganache de caramelo. Você comeria, amor? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Já mostro agora com a manteiga, tá? Então, ó, já coloquei aqui no chocolate. Lembrar que eu tô usando chocolate ao leite, o belga, 33%, tá? De preferência sempre pro chocolate ao leite, porque super combina, né? Conversa com caramelo, vamos dizer assim. Olha só. E sempre para fazer uma emulsão, porque ganache é emulsão, né? Ou seja, como se fosse água e óleo, não se mistura. Então a gente precisa de uma espátula ou, como eu vou usar nesse caso, o mixer. Não tendo, posso usar liquidificador, multiprocessador? Pode, mas o ideal mesmo seria um mixer, tá? Pela rotação que ele tem. E a manteiga é manteiga sem sal,
sempre para poder fazer esse preparo. Agora eu vou emulsionar essa ganache, vou deixar ela bem lisinha e bem cremosa. E aí, ó, é levar para descansar, claro, né? Agora o negócio não quer nem encaixar, Marcelo Afonso, você acredita? Foi, agora foi. Então aqui vou emulsionar a ganache para deixar ela bem bonitona. Ela vai mudando inclusive a coloração. Ganache emulsionada. Mostra aqui perto, amor. Olha que linda que fica ela. Olha, fica bem líquida, tá? Sim, é normal, porque nós temos que deixar essa ganache descansar por até 24 horas. Esse é o processo de uma ganache para que ela possa cristalizar e ficar bem cremosa. Kátia, onde eu deixo a minha ganache descansar? Sempre em temperatura ambiente. Se você tiver um ambiente aí entre 20 e 21 graus, é ótimo para você rechear já os seus bombons e depois só fazer a selagem. Se não tiver, deixa descansar com o plástico em contato, como eu vou fazer aqui, para eu poder rechear os meus ovos de Páscoa, para eu poder rechear os meus bombons, as minhas barras de chocolate. O que mais que você rechearia, amor? Fala pra mim. Um bolo também pode fazer, tá? De repente colocar amendoins, fica super gostoso. Vai lá, joga na frigideira, dá uma tostada nesse amendoim, nessas nozes. E aí, ó, coloca aqui um plástico em contato, descanso por até 24 horas no mínimo, tá? E só depois você pode usar aí pra rechear tudo que você precisa. E aí, curtiu a receita? Quer mais? Me conta aqui. Não esquece, hein? Salva, comenta e deixa aquele monte de corações aí também pra mim, que eu gosto muito, tá? E aproveita e compartilha também, né? E compartilha, por favor, né, amor?